Nós estamos amando mais o mundo que a nosso Senhor, que a nosso novio. Aleluias, 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 aleluias. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais estamos aqui reunidos para nos exponer a Tua Palavra. Tua Palavra que nos direciona, que nos capacita, que nos ensina como temos que viver. Que Teu Espírito Santo a cada dia venha trazer luz através dessas palavras, para podermos, ó Padre, fazer Tu vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Buenos dias, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma vez mais aqui reunidos para compartilhar a palavra do Senhor, para um aprendizado que o Senhor nos está direcionando. Estamos falando aí de uma epístola, uma carta de Santiago. Já hemos falado ao princípio quem era Santiago. Os historiadores e nós outros creemos que era irmão de Jesus, irmão de sangue através de Maria. E a cada dia que nós outros estamos aqui lendo e aprendendo um pouquinho mais desses textos, nós outros vamos vendo de uma maneira bem profunda como temos que actuar e como temos que ser para poder sermos chamados de hijos de Deus. Nós outros já estudamos aí desde o princípio, não? De la sabedoria que vem de Deus e é manifestada por aqueles que são os hacedores da palavra, ou seja, aquelas pessoas que atuam. Depois vemos aí falar e atuar como quem devem ser juzgados por la lei que nos hace livres, ou seja, aquela lei que nos libera. Depois falamos, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Recuerda? Ou seja, ensina-me você tus obras sem fé e eu vou ensinar minha fé com minhas obras. Lo pilha? Depois vemos aqui o poder da língua. E o último, estávamos aí aprendendo sobre a sabedoria de lo alto. Pero hoje eu quero compartilhar algo que eu creio que será um pouco mais contundente com nós outros. Contundente. Que nos vai a dar uma paliza hoje. Nos vai pegar com ganas. Como sempre hablo, a primeira pessoa que essa palavra hace efeito é em minha vida. Porque eu sempre, quando leio a palavra e vou a compartilhar com os irmãos, eu sou o primeiro a ser tocado. Porque a palavra que não hace vida em mim, não há como eu transmiti-la hacia vosotros. E essa palavra, a cada momento que leio, a cada vez que vou a alimentar-me de ela me traz algo mais para acrescentar em minha vida, e algo mais me pega por dentro e genera em mim transformação. Por isso que é muito interessante quando a palavra nos ensina, o Evangelho em geral, nos ensina que quando comemos desta palavra, vengamos a ser como ovelhas,
ruminantes. Vuelve a comer, vuelve a engolir, vuelve a mastigar, vuelve a tragar, vuelve a ruminar e vuelve a tragar. Entende? Esta palavra a cada instante, a cada momento, ela traz um nutriente distinto. E hoje o que vamos falar somos de nós outros, creyentes. Vamos a ler. Santiago, capítulo 4, del verso 1 al 10. Diz assim a palavra do Senhor. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Sin duda, de las pasiones que luchan por dentro de vosotros mismos. Si codiciáis algo y no lo obtenéis, matáis. Si ardéis de envidia e não conseguís lo que deseáis, discutís e lucháis. Pero não obtenais lo que deseáis, porque não pedis. E quando pedis, não recebis, porque pedis mal, com o único propósito de satisfazer vuestras pasiones. Gente adúltera, não sabíeis que a amistad com o mundo é enemistad contra Deus? Qualquer, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constitui em inimigo de Deus. Ou pensais que a Escritura diz em vano, el Espírito que Ele ha hecho habitar em nosotros nos añela celosamente. Pero Ele dá maior graça. Pero Ele dá maior graça. Por isto disse, Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. Portanto, someteos a Deus, resisti al diablo, e Ele huirá de vosotros. Acercaos a Deus, e Ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, e vosotros, los indecisos, purificad vossos corações. Afligios, lamentad e llorad. Vuestra risa se convertirá em choro, e vuestra alegria em tristeza. Humillaos delante del Senhor, e Ele os exaltará. Que texto poderoso! Quanta soberbia nós temos dentro de nós. Quanta envidia nós temos dentro de nós. Porque muitas vezes nós desejamos um montão de coisas e olvidamos que nosso desejo não é para nós. Nós, quando somos casados, aprendemos dentro do Evangelho que mi desejo não é para mim mais. Mi desejo é para mi pareja. E o desejo de mi pareja é para mim. Entende? Assim como se compara o Senhor como o novio e nós como igreja a novia, nosso desejo não é para nós mais. Nosso desejo é para o Senhor. Então, se nós quedamos com nosso pensamento preocupados, o que comeremos? Com que viveremos? Como vestiremos? Onde vamos viver? Como vamos a conduzir? Que coche vamos a ter? Entende? Isso estamos ponendo nossas paixões delante daquele que nos chamou
de las tinieblas para su maravillosa luz. Nosotros estamos amando más el mundo que a nuestro Señor, que a nuestro novio. Hermanos, prestemos atención. Las guerras y la pelea vienen de nuestra envidia, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Ayer eu estava com minha esposa, estávamos vendo uns vídeos e eu he escuchado uma mulher dizer, a mulher ella é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que é uma professora de uma língua, não vou a exponer nada. E esta mulher dijo algo que eu e minha mulher quedamos assim mirando um hacia o outro. Eu não quero ter hijo. Eu não vou ter hijo. Eu vivo muito bem porque eu não quero. Eu não vou casar. Eu não vou ter um relacionamento. Porque eu não quero. Está em seu direito. Perfeito. Nada contra isto. O que quero dizer, ella como exemplo, é que nós decidimos o que queremos. Nós decidimos como actuar, o que vamos fazer e como vamos fazer. Mira, eu estou preparando já há um tempo uma palavra que hable de conversão e que habla de convicção. E nesse termo de conversão e convicção, muitas pessoas são convertidas a uma religião, a uma doutrina, pero em realidade não estão convencidas por el Espírito, porque quem convence o homem é o Espírito. Ele não convierte o homem, ele convence o homem. Muitas vezes nós outros pensamos que se converteu a Cristo, pero em realidade nós outros apenas cambiamos de direção para algumas coisas e olvidamos de cambiar nosso coração de direção. Cambiamos nossas atitudes, cambiamos nossa maneira de falar, cambiamos nossa vestimenta, pero não cambiamos aqui dentro. Não estamos convencidos de que o Senhor é nosso Senhor e Salvador. E Santiago nos ensina aqui, nesse texto, que nós outros codiciamos aquilo que não temos e queremos ter. Queremos ser próspero. Está mal em ser próspero? Não. Eu quero ser próspero. Na verdade, eu já sou muito próspero. Tenho uma família muito bendecida. Tenho filhos maravilhosos. Tenho nietos, para mim, são perfeitos. Os 5 que tenho. São maravilhosos. Pero, eu aún codicio algo. Quando vê um cochaço por aí, uma casa, nós outros codiciamos. E muitas vezes nós outros discutimos por tonterias, por pensar que sabemos mais do que outros, por pensar que temos o entendimento mais amplo do que outros. E olvidamos de que eu não sou melhor que nadie. E olvidamos que
mi entendimento, mi conhecimento é para mi irmão, não é para mim. Então, se eu não tenho que discutir, se alguém quer aprender alguma coisa, nós outros estamos aqui para explicá-los, porque eu quero aprender, e quando estou ensinando, eu estou aprendendo. Como eu disse no princípio, esta palavra habla mais comigo do que com vosotros primeiro, porque primeiro tem que falar comigo para que eu possa transmitir algo para vosotros. Entende? Ou seja, quantas vezes nós ardemos em envidia porque nós não conseguimos o que desejamos, porque nosso coração não está em fazer a vontade de Deus, porque o texto mesmo nos explica. Nós pedimos, não recebemos porque pedimos mal, com o único propósito de satisfazer a nós mesmos. Nossos pedidos não é para nós. Sabe, temos o maior exemplo de todos, aquele que se hizo homem, viveu entre nós, e em todas suas orações, todas, ele não pediu nada hacia ele, não pediu nada para ele. Sabe, ele ha hecho uma das orações mais intrigantes para nossa mente, e que é: Senhor, perdona-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdona-lhes. Eu los perdono. Sabe que oração é esta? A oração do Padre Nuestro, que nenhum de nós conseguimos fazê-la. Sabe por quê? Porque eu não posso perdonar a meu inimigo. Eu não posso perdonar a meu irmão. Eu não posso perdonar aquele que me ofende, que hace alguma ofensa contra minha persona ou algum familiar meu. Eu não posso perdonar. Eu quero vingança. Eu não consigo perdonar aqueles que devem-me alguma coisa. Pero o Senhor sempre ora por el prójimo. Nunca ora por si mesmo. A única vez que ele falou de si mesmo foi: Senhor, se depender de mim, se depender do Senhor, por favor, Senhor, por favor, passa de mim esta copa. Ojo, que não se hecha mi voluntad, pero la tuya. Donde nosotros oramos, Senhor, haga tu voluntad em mim, e não se hecha mi voluntad. Nosotros pedimos mal, por isso nosotros não recebemos, porque tudo que nosotros pedimos é para nosso deleite, é para nossa satisfação, não é para o prójimo. E o prójimo não é sua mulher, seus filhos, é o prójimo, aquele que não conheces. Por isso Santiago nos habla aqui: gente adúltera. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele ha entregado su Hijo em favor de nós, e hoje nós podemos ser chamados hijos de Deus porque nós nos entregamos a Deus. E nós, aún assim, muitas vezes convertidos, pero não convencidos,
amamos mais o mundo do que a Deus. Por isso somos adúlteros. Ou pensais que a Escritura diz em vano: el Espírito que Ele ha hecho habitar em nosotros nos añela celosamente. El Espírito tem celos. El Espírito Santo é celoso. Ele habita dentro de nosotros. E añela celosamente. Sabe o que é añelar celosamente? Desear. Pero nosotros queremos hacer aquilo que queremos para nosso desfrute e deleite. Pero ele que dá maior graça. Por isso disse: Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. Humilde não é pobre. Eu conosco um montão de pobres que são arrogantes. São mais desgraciados do que a desgraça que eles vivem. Porque são arrogantes. São odiosos, envidiosos, malhechores. Não têm humildade em seu coração. Mas eu conheço um montão de pessoas que têm muitos recursos financeiros. Não são ricas, mas têm recursos financeiros que são humildes. Portanto, submeteos a Deus. Sabe o que é submeter a Deus? Quando ele habla, portanto, submeteu a Deus. Seja submisso a Deus. Deja que Deus tenha o controle de tu vida. Se submeta a Deus. E Ele não manda nós outros expulsar o diabo. Ele não manda nós outros sujeitar-nos ao diabo. Ele não manda nós outros queimar ao diabo. Ele manda resistir ao diabo. Deixa ele ali. Que ele quer ir aí. Não dá importância a ele. Se ele está falando, deixa falar. Se ele está fazendo, deixa-lo fazer. O problema é dele. Resistir ao diabo. Se ele viene a falar contigo através da palavra, responda a palavra hacia ele. Pronto. Por isso temos que ter essa palavra ardiente em nosso coração. Assim que Cristo ha hecho. Quem ha levado Jesus ao deserto? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Por quem? Por el diabo. E el diabo começou a falar da palavra hacia ele. Mira, a tus ángeles dá la ordem que tu tire de aqui hacia abaixo e los ángeles não tentará, Senhor tu Deus. Mira, haga que essas pedras transformem em pão. Não tem hambre, você tem 40 dias sem comer, que transforme em pão essas pedras. Opa, nem solo de pão vive o homem, resistindo com a palavra. Com a palavra. Vês todo o reino, tudo isso te darei. Quem dá riqueza para o homem? O diabo. Ele dá a riqueza ao homem, porque todo o reino ele queria entregar hacia Jesus, se postrado me adorar. ¿Qué ha hecho Jesús? Vete, tu não tienes poder sobre mim, só me arrodillaré delante del Senhor nuestro Deus. Só a Ele adorarei, só a Ele prestarei culto. Amém?
acercaos a Deus e Ele se acercará hacia vosotros. Porque se nosotros sometemos a Deus, resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Em realidade, estamos resistindo ao diabo ou resistindo a Deus? A quem resistimos? Muitas vezes nós resistimos a Deus e deixamos que o diabo tome conta de nós. Já pararam para pensarem nisto? Isto vai estar em essa outra prédica que estou preparando aí. Já pararam para pensarem nisto? A quem nós outros resistimos? Mira, não há dois senhores, ou é um ou é o outro. Ou resistimos ao diabo ou resistimos a Deus. A quem estamos resistindo? Porque acercaos a Deus e Ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpaos las manos, e vosotros indecisos, purificad vossos corações. Porque aqueles que são indecisos têm o coração impuro. Não tem pureza em seu coração, porque corrita de las coisas del mundo, pero está buscando en la palavra algo para calentar seu coração. Pero viene aqui buscando dentro de la palavra algo para alimentar seu ego. São os indecisos que não sabem para onde vão. Afligios, lamentad e llorad. Vuestra risa se convertirá em choro, e vuestra alegria em tristeza. Humilhaos delante del Senhor, e Ele os exaltará. Sabe o que é isto? Nós pensamos, corremos muitas vezes esse texto: los humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha delante do Senhor, ele será exaltado. Não é que alguém vem e me hace uma humilhação, como é a palavra? Ajuda-me, por favor. De denegrir, me humilhar. Alguém vem, pero me ajuda a formar para nos humilhar, alguém vem e nos humilha, vale? Alguém vem e nos humilha. Opa, o Senhor nos vai exaltar porque alguém nos... Não. Quando nós mesmos nos humilhamos, nos submetemos, o Senhor nos exaltará. Exemplo. Eu tenho uma pelea com minha esposa. Eu tenho a razão, sempre. Pero eu sempre dou minha razão hacia ela. Eu sempre me humilho e dou minha razão a ela. Porque ela sempre tem a razão. E todas as vezes que lo hago, eu sou exaltado por ela. Aunque ela não percebe, pero ela faz montão de coisas me exaltando. E muitas vezes ela já sabe o que está fazendo. Por isso é minha ajudadora idônea e sábia. Sempre. E muitas vezes eu já he hecho o revés. Eu he hecho algo que la humilhou e ela ha venido e ela ha pedido perdão. Ha sido poucas. Pero ha hecho. E ela foi exaltada delante de Deus, porque ela se humilhou. Prestamos atenção.
Humillaos delante del Senhor, e Ele os exaltará. Quer ser exaltado? Se humilha. Não é venir ao edifício da igreja, estar de rodillas orando, e depois sair atropellando, ridicularizando, humilhando as pessoas. Não, isso não é se humilhar delante de Deus, não. É humilhar delante do irmão. Muitas vezes lavar um banho, por suposição de pastor, vê ao banho, lava-lo. Lavar a louça. Não te vai cair a autoridade. Tua autoridade não vai cair. Se lava uma vasija, se limpa o suelo, se limpa o banho, se põe as cadeiras em sucio. Sua autoridade não vai cair. Se cambia uma lâmpada, se lo sabe, não vai cair, irmão. Então, se humilhaos delante do Senhor. ¿Dónde habita o Espírito Santo? Dentro de nós. Pero muitas vezes nós não nos humilhamos a nosso irmão porque pensamos que somos melhor que ele e olvidamos que o Espírito que habita nele é o Espírito do Senhor. Por isso temos que nos humilhar a nossos irmãos muitas vezes, pedindo-lhe perdão, nos humilhar delante do irmão, porque delante do Senhor que habita em esse irmão, eu serei exaltado. Entende lo que escuchas? Irmãos, que em nome de Jesus, submetamos a Deus, resistamos ao diabo, e o diabo irá de nós. Acerquemo-nos a Deus, e Ele se acercará hacia nós. Pero Ele não habita em mim? Sim. Pero como está a sua comunhão? Mira, em minha casa habita minha mulher, minha esposa, pero estou cercando a ella. Eu sei o que ha comido ayer, o que ha comido hoje pela manhã. Eu sei o que passa em sua cabeça. Bueno, isso aí nunca vou saber, porque... Pero, entende? Eu la conosco, eu sei seus gostos mais íntimos, eu sei. Então, se prestemos atenção, submetamos a Deus, resistimos ao diabo e Ele irá de nós. Acerquemo-nos a Deus e Ele se acercará hacia nós. Humilhemo-nos delante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Amém? Padre, em nome de Jesus, que essa palavra venha a trazer entendimento e revelação em nosso coração. Que nós venhamos, ó Padre, em nome de Jesus, ser transformados. Que cada palavra que compartimos, ó Padre, seja uma palavra de transformação que genere em nós vida, para que nós venhamos a pôr em prática tus verdades, que venhamos a cada dia estar mais cerca da manifestação de tu Espírito em nós. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos a humilhar-nos delante do Senhor e que o Senhor venha a ser exaltado através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada de nós e esta comunidade. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Um forte abraço a todos em nome de Jesus.